pessoal, boa noite. Peraí, agora. Oi, pessoal, boa noite. Que prazer ter vocês aqui. Um prazer maior é meu de estar aqui direto do canal do Silvio, né? Eu fiz o convite a ele da gente fazer a live e ele me convidou para transmitir direto do canal dele. E eu aceitei, claro. Obrigada, Silvio. Pessoal, hoje a gente vai estar aqui falando, depois esse vídeo eu vou baixar do canal do Silvio e vou deixar no meu canal, tá bom? Do Melina Silva Arquitetura. Vocês podem ficar tranquilos, que ele vai estar lá também. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os vícios construtivos, tá? A gente sabe que vício construtivo é uma coisa que acontece em basicamente 100% das nossas obras, e a gente sabe também da dor de cabeça que isso pode dar em médio e longo prazo, tá? Alguns até em curto prazo. Mas a gente vai conversar hoje com um especialista na área, que é o Silvio Andrade. O Silvio é dono da empresa... Perdão, Silvio, eu não estudei. Qual é o nome da sua empresa? Engenharia. Silvio Andrade. SA Engenharia, tá certo. Sociedade Anônima. Perdão, gente, eu tô ficando maluca. Eu tenho um monte de coisa para fazer nessa quarentena. Eu nunca trabalhei tanto quanto nessa quarentena. Mas a gente vai levando. E eu vou deixar, então, com vocês aí o Silvio, nosso mestre, se apresentar um pouquinho para vocês. Contigo, Silvio. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Melina esse convite. Fiquei muito lisonjeado, porque ela está entrevistando diversas autoridades do Brasil, e eu, nesse meio, fiquei muito feliz também. Ela é uma excelente arquiteta. Tá? Então, quero dar uma boa noite a Flávio, a Mônica, a Ricardo, a Murilo, Renato, deixa eu ver quem mais aqui, a João Bosco, Marcos Magalhães, Mônica Brits, Murilo Andrade, Nilson Lopes, a todos que já estão aí, os que estão participando, Eudes Andrade, maravilha, parabéns, obrigado, Eudes, pela participação. Então é isso, Melina, há muito tempo que eu venho lidando com patologias, com problemas da engenharia civil, né, e a gente vem observando diversos problemas que são corriqueiros, né, você percebe que todas as tecnologias, todas as profissões, elas vão se adaptando a essa evolução da informática, elas vão se adaptando a tudo, a engenharia também, materiais maravilhosos, aditivos fantásticos, adições fantásticas, e a gente chega na ponta, continua construindo como, literalmente, na Idade da Pedra, né? A gente percebe que muitas das coisas, muitas das tecnologias, muitas das coisas escritas nas normas estão se perdendo na obra. Então, esse bate-papo exatamente sobre vícios construtivos é que cai diretamente em cima desse problema, né? Então, fica aqui aguardando as suas perguntas para a gente poder começar a debater e conversar com nossos amigos que estão assistindo essa nossa live. Tá ótimo. Silvio, te agradeço, tá, pelo seu convite, te agradeço por você ter aceito o meu convite, agradeço aqui a presença de todo mundo que está aqui, desculpa, eu não dei boa noite, eu estou começando nessa história de lives e entrevistas, vocês me deem um desconto, mas com o tempo a gente vai pegando a prática. Silvio, eu estou aqui, estou percebendo que de vez em quando com o que você está falando, está travando um pouquinho. Então, eu vou te pedir para falar mais devagar, tá? Eu sei que você fala bem rápido, mas para não travar e a gente perder a história toda, tá bom? Ok, beleza. Tá. Pessoal, nós temos aqui diversas perguntas, tá? Que eu já preparei para o Silvio. Mas vocês podem ir colocando aí no chat as perguntas de vocês, que durante a live a gente vai pegando algumas perguntas, tá bom? Silvio, considerando quando uma pessoa está comprando um imóvel, né, está adquirindo um imóvel, a gente sabe que o vício construtivo pode sim trazer muita dor de cabeça, e com certeza ele traz a pequeno, médio ou longo prazo, tá? E esses aborrecimentos acontecem principalmente quando a pessoa compra o imóvel diretamente do construtor, né? O construtor fez aquele imóvel e pôs à venda. Na sua opinião,
qual é o remédio para a solução desse mal que a gente tem do vício construtivo? Bem, na realidade, esses vícios construtivos começam a entrar na nossa estrutura lá no início, desde quando a gente, muitas vezes, você percebe que existe uma grande economia de sondagens, né? Então, às vezes, você entrega o mapa de sondagem que não é bem de acordo com o que é o processo, então, já começa no projeto da fundação, a ter alguns problemas, e você sabe, se você tem um problema no seu pé, né? Eu sempre gosto de comparar com alguma outra coisa, você tem um problema no seu pé, você não vai caminhar direito, então, todo o seu corpo, o peso do seu corpo vai ser sentido naquela patologia, naquela dor, vamos supor, que você tem no pé. Então, é a mesma coisa. Então, começa da base. E, a partir daí, a gente tem o nosso esqueleto. O esqueleto da nossa estrutura, que é o quê? É da edificação, que é a estrutura. A estrutura de concreto armado. Ou mais. Oi? Está travando? Está travando, é. Mas, pô, tenta falar... Não sei, tenta falar um pouquinho mais devagar. Eu não sei se a tua internet não está acompanhando a tua voz. Então, devagar aqui. Deixa eu dar uma melhorada aqui. E aí? Será que todo mundo vai ter problema na sua... Não sei, é o meu problema, deve ser você, viu? E a segunda? Melhorou? Não, para mim não está aparecendo travando. Eu não sei para o pessoal aí como é que eles estão recebendo. Como é que tá, pessoal? O som está saindo bem? Para vocês aí, está travando a fala do Silvio? Diz aí se está travando. Eduardo, Eudes, João Mota, Claudio Vieira. Como é que está a minha voz aí? Está saindo bem? Está com algum problema? Está travando? Alguém pode dar alguma dica aí? Alguém dá um retorno para a gente, por favor. Boa noite, Nilson Lopes, mestre de construção. Eduardo, alguém pode dar uma dica aí? Eudes Andrade, o som está bom? Como é que está aí? Alguém pode dizer para a gente? Ó, Bosco está dizendo que está ok. Ok, eu estou dizendo que está ok. O Júnior está dizendo que está ótimo. Tá? Então vou vai. continuar. Continua aí. Então, veja, na edificação, nós temos o esqueleto, que é a estrutura de concreto armado. E o que eu já percebo muito, é que muitas das patologias são originadas... Alô? Oi, deu um retorno aqui para mim. Vai lá. Muitas das patologias são exatamente originadas na execução da estrutura de concreto armado. São vícios que são colocados na execução da forma, na escolha do concreto, na colocação da armação. Veja, imagine um detalhe, Melina. Você faz uma estrutura de concreto, você bota a armação, e na concretagem começa a pisar, você desloca a armadura, ou seja, você vai ter um pedaço de ferro dentro do seu concreto, não vai fazer parte do concreto armado. Ele não vai cumprir a função. Então, veja que é até difícil você, depois, lá na frente, descobrir qual o problema desse vício. E depois, pode ir superpondo, né? Um material de qualidade duvidosa, né? Que muitas vezes se compra material pelo preço menor, não pela qualidade, né? Você não... e mão de obra, às vezes, tem muito problema de mão de obra. Então, veja que esses vícios, na engenharia civil, são cumulativos. Cada problema que você vai deixando para trás, ele vai dar o seu sinal lá na frente. Por isso que eu digo que a gente tem que ter muito cuidado quando constrói uma obra, porque tudo que você vai fazendo, você vai escondendo. Né? Você faz uma armação, jogou o concreto, a igreja é morta. Você não sabe o que tem ali. Então, você tem que fazer, de primeiro, muito bem feito, para não ter problema lá na frente. Mesma coisa na alvenaria, na cerâmica. Então, aí vai. Então, você vai vendo que estes detalhes vão somando para que depois nós tenhamos uma estrutura que eternamente vão ficar brigando com os problemas, né? Verdade, verdade, com certeza. E vai ser uma guerra eterna, né? Porque você não consegue solucionar. Se está dentro do concreto, você vai ter que demolir tudo de novo. Então, não tem alvenaria, tudo tem que vai esconder, né? Tubulação, né? Tudo, na engenharia civil, tudo vai sendo escondido para o final do acabamento. Pois é. Vai sendo esquecido no acabamento. A laje, aquelas fissuras que existiram na laje, vai ter um belo de um granito em cima, uma cerâmica, um porcelanato, vai ficar por baixo, mas ele vai cobrar esse processo no futuro. Pois é. Então, nós tivemos agora a nossa primeira pergunta, já para fazer uma introdução no assunto, para vocês já verem como é caloroso esse assunto. Mas, Silvio, eu vou dar uma quebrada aqui, te fazer uma pergunta. Você já pensou em fazer alguma outra coisa da sua vida? Se você não fosse engenheiro, não atuasse nessa área, você acha que você atuaria em que área?
Olha bem, Melina, eu sempre quis ser engenheiro civil. Eu sempre me lembro, às vezes, eu me lembro que com 10 anos eu fiz um desenhozinho, botei um C e um S. Construtora Silvio. Hoje em dia é SA, né? Silvio Andrade. Eu esqueci só o Andrade. Mas eu sempre quis engenharia, tá? Agora, eu nunca pensei em outra profissão. Se fosse fazer outra profissão, com certeza seria na área de exatas. Mas eu não tenho nem como lhe dizer, porque eu gosto tanto da engenharia civil, é uma coisa que eu vivo tanto por ela, eu realmente não me imagino em outra profissão. Tá? Então, para mim, engenharia civil em primeiro, depois em segundo lugar, engenharia civil também. Tá certo. Eu hoje também não me vejo fazendo outra coisa, apesar de eu sou uma arquiteta ao avesso, né? Porque eu sou uma arquiteta que trabalho com o processo de legalização, trabalho com a parte de engenharia diagnóstica, um pouco avesso da maioria dos arquitetos, mas eu não me vejo fazendo outra coisa também, não. Mas o nosso ramo tem um leque bem amplo, né? Então, a gente tem vários segmentos que a gente pode optar aí, sem deixar a nossa profissão. Silvio, durante a construção, a gente sabe que, seja devido ao tempo de obra ou uma falta de organização, ou alguma coisa do tipo, a gente sabe que algumas etapas da obra, como sempre negligenciada a etapa de cura, algumas etapas são puladas, tá? São atropeladas, o que pode vir a acarretar diversas anomalias e vícios construtivos. Você acredita que esses atropelos aconteçam devido a um mau planejamento, um planejamento ineficiente, ou o quê? Veja bem, quando eu era recém-formado, eu fui numa palestra do meu mestre, o mestre meu da Universidade Federal de Pernambuco, Patrocínio, que é um amigo ainda, um forte abraço para o Patrocínio. Ele disse uma coisa que ficou marcada naquela época. No Japão, uma obra, 80% do tempo é gasto com planejamento e 20% com execução. No Brasil, 20% é com planejamento, e olhe lá, e 80% de execução. Ou seja, nós perdemos muito tempo brincando na obra. Então, é muito comum você ter diversas modificações de planta durante a obra. Você vê na obra do shopping e um determinada área, a planta já estava na número 15. A parede foi derrubada, a parede foi construída, reconstruída, rederrubada. Você vê, você fica num processo. Outra coisa que eu já vi muito, não sei se hoje em dia ainda acontece, porque eu estou mais na patologia, eu já estou vendo os reflexos desses problemas. Mas era comum estar se fazendo a fundação e ficar ligando para o calculista, cadê a planta do primeiro pavimento? Cadê a planta do primeiro pavimento? Ou seja, quando a planta chegava, se engolia o processo, sem nenhuma análise. Então, sim, você percebe que muita coisa é atropelada, e principalmente a impermeabilização é jogada lá para o fim, e depois é que vamos ver o que é que a gente vai fazer aqui. Ou seja, você começa a colocar pontos críticos na impermeabilização, deixar dores de cabeça na hora da impermeabilização, e depois resolva o problema. Então, esse planejamento realmente falta, né? Falta aquela famosa compatibilidade de projetos que se fala tanto, né? Então, essa é uma preocupação, é isso. Você vê que os países constroem obras em tempo recorde. 15 dias constrói isso. Agora, quanto tempo eles levaram planejando aquela execução? Então, essa é a grande diferença. Ou seja, o que é mais barato? Você passar 80% do tempo com 3 ou 4 engenheiros planejando, ou 80% do tempo com 1.000 funcionários executando, em vez de você fazer com 6 meses, com 4 meses, fazer com 1 ano, 2 anos. Então, a gente percebe que essa falta de planejamento também está tirando muito dinheiro do bolso do construtor. Porque quanto mais tempo você demora para executar um serviço, mais caro esse serviço fica. Silvio, então, com o planejamento. Eu não sei se é uma percepção só minha, mas a sua fala parece que trava mais quando você se mexe muito no vídeo. Seu vento, né? Então vou ficar tático. Não, quando você gesticula muito, parece que trava. Vamos experimentar, tentar gesticular um pouquinho menos para ver se ela deixa de travar. Meio complicado, porque eu sou um cara que gesticula, mas vou me amarrar aqui, amor, pegar uma corda ali e vou... Algema aí, algema na mesa. Vamos lá. Tá. Aproveitando que você puxou aí o nicho da impermeabilização, a gente sabe que numa edificação, a ausência ou a má aplicação do sistema de impermeabilização, ela certamente trará problemas a médio e longo prazo, tá? E isso acarreta várias manifestações patológicas ao imóvel.
A gente pode dizer que a má aplicação ou a ausência de aplicação do sistema de impermeabilização numa edificação pode ser considerada... É imprescindível a impermeabilização. Agora, a impermeabilização não é só nos tradicionais piscina, reservatório, área molhada, pilotis, também é no concreto. Veja bem, se você vai fazer uma estaca de uma ponte e deixa o concreto a dura sorte numa região de alta contaminação, de alta tendência de corrosão, você não fez a impermeabilização. E, como eu digo, o concreto, ele depende de vários fatores na execução, se o concreto foi o ideal para aquela situação, né? Porque um detalhe muito comum na engenharia civil é pedir o concreto para ficar pelo SLAMP na construtora. Né? Então, você não vê o diâmetro máximo do agregado, para que você não tenha bicheiras. Então, tem vários processos, se você adensou direito, se você curou direito. Então, o concreto, você não pode esperar que ele vá suportar a agressividade do meio. Você tem que pensar nessa agressividade. Então, se você vai construir a beira-mar, deixa o seu pilar aparente, sem nenhum tipo de proteção, esperando que ele vá ser, quando chegar a corrosão, você vai gastar muito mais do que aquela tintazinha, do que aquele produto que você poderia ter colocado para evitar. Então, a impermeabilização é um vício construtivo, como se a impermeabilização não fosse uma coisa importante, e de qualquer forma vai se resolver por ele mesmo. Então, nós que vivemos patologia sabemos. Eu vou até responder aqui rapidamente uma pergunta que, deixa eu ver aqui, João Mota, né, diante de sua experiência com as 3 manifestações patológicas mais presentes em obras. João Mota, depende da localização do Brasil que você está. Né? Se você estiver no sertão, é um tipo. Se você estiver numa beira-mar, a corrosão, com certeza, né, nas grandes cidades, devido à carbonatação, a corrosão é uma delas, mas a gente tem que entender que todas elas partem do princípio que, para ocorrer, a água tem que entrar no concreto. Para ter corrosão, tem que ter o eletrólito, a água. Para ter lixiviação, tem que ter água. Então, isso que a Melina falou é altamente importante. A impermeabilização, a má impermeabilização, a utilização de impermeabilização, negligência na impermeabilização, uma mão de obra não qualificada, ou a tecnologia que não é apropriada, né? Que a gente vê muita gente querendo impermeabilizar uma laje, vamos supor, com material rígido, já vi. Então, a impermeabilização é o ponto de entrada dos contaminantes. A entrada da água no concreto é que leva os contaminantes para que a gente tenha carbonatação, se for CO2, para que a gente tenha ataque de cloreto, se for numa região marítima. Então, você percebe que a água, ela praticamente sempre está envolvida nas patologias. Salvo um recalque ou alguma coisa assim, mas a água sempre está envolvida. Então, você negligenciar a impermeabilização é você jogar muito alto na roleta, você botar aquela balinha no revólver, ficar dando tiro. E, normalmente, essa bala sai. A impermeabilização é cobrada. Não é só curto e médio e longo prazo, não. Curto também. Tem muitos problemas na própria obra já o problema de impermeabilização. Quais são, mais ou menos, esses problemas que acontecem ainda durante a construção? Ou acabei de entregar a construção e já estou com problema de impermeabilização? Você tem como dar alguma... A laje com muitas fissuras e água passando direto para o andar de baixo. Então, você tem um reservatório que você faz e está entrando água dentro dele. Então, tem vários processos que você, às vezes, quer esperar para impermeabilizar a posterior e você tem que tomar uma providência porque ele está afetando. Você faz um posto de elevador mal feito e está entrando água ali dentro. Então, você tem vários processos que, na execução, você já tem esse reflexo, ou seja, você estava pensando em executar a impermeabilização lá na frente, e você começa a ter preocupação, porque um concreto mal vibrado, bicheira, você não se preocupou naquele concreto que tem a supressão e deixou, vamos supor, você vai fazer uma laje de supressão, ela não vai esperar que vai ficar pronto para vazar. Se chegar o inverno, o lençol freático subir e não tiver com rebaixamento, ela vai dar problema para você. Eu já vi várias obras que estava a impermeabilização pronta, ou seja, você já tem um concreto e teve que quebrar tudo e refazer com a obra em andamento, com todo um subsolo, porque estava impraticável, estava chegando até o nível do lençol freático. Né? Então, ocorre muito, não é? Você vai fazendo essas obras com subsolo duplo, que tem muito em Maceió, subsolo simples, que você tem a pressão do lençol freático, você tem que brigar com a água dentro da sua estrutura da execução, porque você não pensou, poderia, num lugar que tem uma pressão negativa, vazamento. É o caso que você vê em túneis, né?
Quando está executando, quando está lá no verão, quando chega o inverno, começa a vazar para dentro, começa a correria, eles querem uma estaca autossecante, papapá, e no fim, você vê quantos túneis e quantas passagens molhadas, que é cheio de aliscazinho na frente, né, de coisas escondendo o vazamento, e o vazamento correndo por lá, bota uma bombinha, e eternamente, porque não pensou na impermeabilização, na execução do serviço. Verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você pegou algum copo d'água para você beber aí? Não, já estou acostumado, eu esqueci, mas não tem problema não. Agora já está acostumado. Não, é que eu ia falar para você segurar o copo para ver se você gesticula menos. Pessoal, o de vocês também está falhando ou é só o de Melina? Me ajuda aí, minha gente. Dá uma ajudinha aí, desse aí. Até o Marcos, ele comentou aqui, o Marcos, ele trabalha com essa parte de internet também, né? Aí ele está falando aqui que muitas mudanças nos pixels aumenta a taxa de dados de upload e por isso os picotes de áudio. Vixe Maria, vou me cruzar aqui, vá. Vamos lá. Eu tive a impressão de quando você se mexe muito, trava mais. Beleza, vamos lá. Um vício muito recorrente que a gente vê, engraçado, alguns dizem que o som tá bom, outros dizem que tá picotando. Tá estranho. Vamos lá, vamos continuar. É o teu. Mas está através da tua conexão? Como é que é o meu? A Boa está dizendo que está normal aqui, ó. Boa está dizendo que está normal. A Steph está dizendo que às vezes dá uma porcaria. Eu vou deixar você falar. Tá bom, vou deixar você falar. A segunda falhou agora. Vamos lá. Já estão brigando comigo. Ô, Flávio, como é que diminui a qualidade do vídeo, Flávio? Eu não sei fazer isso, não, homem. Me ajuda aí, diz aí como é que faz. O Flávio está dizendo que diminuindo a qualidade do vídeo melhora. O Mota está normal. Mas eu não sei também como é que diminui, não. Um vício construtivo muito recorrente que a gente encontra em quase todo lugar é a história do caimento contrário do ralo do box do banheiro. Uhum. Como é que a gente consegue consertar isso depois de pronto, né? A ideia é a gente conseguir fazer o caimento certinho com as mestras e tal lá no início. Mas como é que a gente consegue consertar isso? Olha, Melina, esse negócio de água e pro ralo, a gente às vezes não se preocupa muito. Agora estou muito preocupado com isso, porque com essa época de coronavírus, eu estou fazendo faxina com a minha mulher. Como é ruim lavar banheiro e área civil, ficar empurrando a água pro ralo, a bichinha não vai, fica lá dentro empurrando essa danada, né? Uma coisa tão simples como você falou, né? Fazer todo o caimento. Olha, eu não vejo outra situação a não ser quebrar e vai refazer para consertar. Porque eu não sou muito a favor de colar sobre a cerâmica anterior. Entendi. Eu não sou a favor, porque você joga uma carga que não é esperada. E segundo, vamos supor, você tem um prédio antigo, você vai colocar um piso novo sobre um piso antigo. Você está supondo que ele está, como é que está a situação dele. Então, eu não gosto muito disso. Eu acho que quebrar, dar um jeito de não ferir a impermeabilização, se ferir, refazer a impermeabilização, porque às vezes eu penso que você vai fazer, na realidade, você colocar um piso sobre outro é uma gambiarra, uma aposta. Você está colocando camadas sobre camadas e apostando que a primeira vai ficar sempre boa. Ou seja, você está, vamos supor que você tem um prédio de 20 anos, você coloca uma cerâmica hoje. A sua cerâmica está com 0 anos, mas a sua estrutura está com 20. Tudo abaixo está com 20. Será que com 25 no original não vai ter problema e vai estragar a sua de cá? Claro que pode não acontecer, mas eu prefiro. Tem problema? Tem. Convive, o rodinho está ajudando, o largo empurrando. Está incomodando demais, refazer. Eu não gosto muito desse limite. Verdade. E numa situação dessa, qual é a anomalia, qual é a patologia, né? A anomalia mais recorrente que acontece por ter esse empossamento? Veja bem, a gente tem esse empossamento em banheiros, em boxes, mas também tem no pilotinho. No pilotinho a gente percebe que não vai ficar ninguém empurrando para o ralo. Se aquela água fica empoçada, normalmente ela fica, então você pode ter problema de não só aquela água confinada procurar um ponto falho para vazar, ou seja, começar o processo de vazamento, então pode gerar corrosão, né? E não tem garagem, não vê garagem com aqueles pedaços de metal, pedaço de calha, para não bater na pintura do carro. E também com esse problema de dengue, do zika, formar um criatório de muriçoca, de mosquito, né, de pernilongo, como chamam aí no Sudeste, né?
E a gente tem problema de saúde também. Então, às vezes, ele não sabe como é que um surto tão grande de dengue, e simplesmente são nos prédios até de luxo, que tem um ponto lá esquecido do pilote, um empoçamento, que está sendo um criatório de pernilongo. Então, a água tem que ir para o ralo. A água não é para ficar na estrutura, né? A água que fica na estrutura é a piscina, é um reservatório. Mas não é para ficar no banheiro, não é para ficar no pilotinho, não é para ficar em canto nenhum, ela é para ir embora. Então, você tem que ter o dimensionamento da quantidade de ralos para suprir. Claro que ninguém vai fazer um ralo para aquela chuva de cada 50 anos, né, que é um custo muito alto. Mas, pelo menos, para a média anual, e o ralo sempre limpo, aí mesmo. Água, se tem ralo, é para a água ir embora. Tá? A não ser piscina, né, que o ralo é só para a gente fazer a limpeza, né, quando vai trocar água. Mas a água não é para ficar sobre a estrutura. Certo, certo. Eu acho que o maior problema é a consciência das pessoas de que a impermeabilização deve ser bem feita, né? Até que as pessoas consigam ter essa real consciência, a gente vai continuar tendo problemas de impermeabilização, de anomalias, de eflorescências, de corrosão de armadura, de tudo isso, infelizmente. Silvio, na afirmação, essa pergunta é um pouquinho polêmica, tá? Mas eu gosto de fazer justamente para que as pessoas consigam ter consciência disso. Na afirmação, arquiteto e engenheiro é coisa de rico. Qual é a sua opinião? Veja, eu falo para você, eu sempre acho que as especialidades têm que ser feitas pelos especialistas. Então, você percebe que as pessoas que constroem sem arquiteto, sem engenheiro, eles têm um gasto, eles não imaginam o que eles têm. Porque eles vão computando o gasto da obra, mas não vão computando o que eles estão gastando a mais. Veja, você vai fazer uma casa, aí você economiza o cálculo estrutural da casa, né? Porque uma pessoa prática pode saber a quantidade de plástico, vai colocar. Só que ela pode fazer perfeito, vamos supor que seja realmente um cara muito prático, que ele faça perfeito, mas ele pode subestimar ou ele pode superestimar. Se ele subestima a armação, se ele subestima o concreto, se ele subestima, você vai ter patologias clássicas. Se ele superestima, vai ser perfeito. Não vai, eu já vi muita gente, eu faço minha obra, ela não cai. Você gastou demais. Então, existem os custos que são... É como eu digo o seguinte, vamos supor, você sempre toma vitamina C. Não tem gripe. Então, você não sabe o valor da vitamina C. Porque você não tem gripe. Aí você para de tomar, você tem uma gripe, aí toma antibiótico, vai para o hospital, gasta uma grana. É feito uma casa. Quem não tem uma casa, ou uma casa de praia, que sempre tem problema disso, problema de vazamento, o telhado, a inclinação não é perfeita, dá retorno, aí você tem que fazer botar uma manta por baixo, porque o telhado vai ficar bonitinho lá, mas ele dá retorno. Então, o custo de você não ter um arquiteto ou um engenheiro, é claro, não é CREA, não é CAU. É arquiteto, engenheiro, que tem experiência, que tem habilidade para aquela função. Não é apenas, chama ali um engenheiro de fundação e vai construir uma casa. Eu não sei construir uma casa, eu nunca construí uma casa. Construo, claro que eu construo. Mas vai ser igual a um cara que está sempre construindo a casa? Não, porque não é a minha experiência. Então, o que eu percebo é que não se nota o custo que se tem ao não contratar um engenheiro. Tá? Então, é um custo muito elevado que a pessoa não percebe que ela gasta. Tá? Então, é isso. Pessoal, a Stephanie fez uma observação aqui. Desculpa te interromper, Silvio. Não, fique à vontade, fique à vontade. A Stephanie fez uma observação aqui que ela mudou o vídeo dela lá para 240p e parou de cortar a voz, tá? Se vocês estiverem com algum problema aí, tenta ver isso. Pronto, então é de quem recebe, não é de quem fala, né? É bom. Como é o nome dela? Pelo jeito aí. O meu também. E como eu estou aqui do outro lado também, para mim está picotando um pouco, mas se o pessoal está conseguindo entender direto pelo YouTube, está ótimo. Agora, comentando aqui sobre uma afirmação do Marcos Costa, o Marcos falou aqui que o ralo deve sempre ficar no canto do box. Eu não necessariamente concordo com isso, eu não sei você, Silvio.
Primeiro que a gente tem aquela história de afastar um pouco, né, pelo menos 10 centímetros das paredes, por causa justamente da viabilidade da impermeabilização. E segundo que, por mais que o ralo esteja lá no canto do box, se o caimento do box não estiver lá para o canto, não vai adiantar nada. Outra coisa, muitas pessoas colocam o ralo na mesma direção da queda do chuveiro. Eu ainda não entendi por que isso, tá? Mas, na minha opinião, a direção do ralo ali, na mesma direção da queda do chuveiro, fica incômodo para quem está tomando banho, tá? Porque a pessoa fica pisando ali no ralo, e isso também pode deteriorar o sistema de escoamento, porque você fica forçando ali o ralo o tempo todo, né? Então, para mim, a melhor opção realmente é você ter o ralo em algum ponto do box para onde esteja o escoamento e que não necessariamente esteja embaixo do chuveiro. Não sei se você concorda com a minha opinião. Concordo. Embora que o engenheiro ele só vai cumprir o que a arquiteto manda, né? O arquiteto manda, ele tem que fazer o caimento do ralo. Ele não vai se preocupar muito se é no canto, se é no outro, se é para lá, se é para cá. Eu prefiro longe do meu pé, né? Porque se você bota o ralo para correr para o seu pé, você fica sempre alagado. Então, eu prefiro que fosse longe. Mas o arquiteto mandou, ele cumpre. Não, mas a gente tem que prestar até atenção nisso, porque a gente tem visto que as anomalias têm acontecido proveniente de aproximadamente uma taxa de 30% a 40% das anomalias acontecem proveniente de falhas de projeto. Então, a gente tem que realmente prestar atenção, chamar a atenção dos arquitetos para esses projetos, tá? Porque se a gente não... O arquiteto, hoje em dia, eu vejo, não estou generalizando, tá? E, por favor, não me batam, eu sou arquiteta e estou vendo esse mercado. Infelizmente, a maioria dos nossos arquitetos hoje são artistas, não são técnicos, tá? A ideia dos arquitetos hoje está em dar uso, né, realmente a parte de utilidade, de estética, de funcionamento, mas está faltando um pouco no arquiteto a parte técnica relacionada à manutenção e uso da edificação, né? A gente tem projetado muito uns imóveis que eles sejam realmente funcionais, mas a gente tem deixado um pouco de lado a parte da manutenção e funcionalidade, a parte de manutenibilidade, né? Onde esse tipo de falha aí que está realmente causando a maior parte das nossas anomalias aí relacionadas a projeto. Tá. Silvio, considerando uma escala de gravidade técnica, tá? Na sua opinião, quais seriam os 3 vícios mais danosos à construção civil? Olha, primeiro, eu acho que o vício mais danoso na execução da construção civil, número 1, eu acho que é a execução. A gente tem que ter muito cuidado na execução de cada etapa, porque, como eu falei, na realidade, a edificação, quer seja uma casa, quer seja uma ponte, é um quebra-cabeça, né? Nós vamos fazendo serviços e um vai superpondo o outro. Então, se você começa com falhas, você vai terminar com falhas. Agora, se você vai sempre tendo falhas, você vai ter um verdadeiro elefante. Você vai ter que criar lá na frente numa loja de louça. Porque você vai ter uma... Essa, eu acho que é a número 1. A segunda que eu acho, que tem a ver com essa, que é treinamento de mão de obra. Eu acho muito interessante quando eu vejo um dono de uma construtora chega para mim e diz, é porque a nossa mão de obra é muito qualificada. Eu acho que é a mesma coisa de um chegar, meu filho é mal educado. Quem educou? Então, quem é que tem que treinar a sua mão de obra? É o mundo? Então, você vê, construção civil é assim. Começa uma obra, aquela fila na porta. Quer dizer, é pedreiro, quer dizer, não tem nenhuma... Não é que eu diga, não, o problema é pedreiro. Não, eles são importantíssimos, claro. Mas o que acontece é o pedreiro, então o pedreiro, o cara é bom. Vamos lá ver como é que é esse cara, vamos ver um treinamento. Agora, dizer que a mão de obra é ruim, não qualifica, como eu já falei, meu filho é mal educado. Aí eu vou olhar para o filho e dizer, a culpa é do filho? Foi que educou. Então, a mão de obra também. E a outra, a terceira, que eu acho que, às vezes, dá trabalho de saber quem é o primeiro lugar, quem é o segundo lugar, quem é o terceiro lugar, é a compra pelo preço. Material pelo preço, né? Então, você chega, tijolo, vai ver qual é o tijolo mais barato, é aquele ali. Um é 10, outro é 8, outro é 9, o cara compra de 5. Então, você vê que é uma tríade que vai se somando, ou seja, você não... A
a execução da estrutura é uma responsabilidade, ao meu ver, do engenheiro, é delegada para um profissional que, com mais boa vontade que ele não tem conhecimento de engenharia, né? Agora, se ele for muito bem orientado, ele vai fazer uma estrutura excelente, né? Se ele for bem orientado. A mão de obra, que se espera que ela chegue na empresa pronta para executar, e você nem faz um treinamento, um bate-papo, uma conversa, e o material. Então, você soma essas três coisas, o que vai dar? Patologia. Vai dar dor de cabeça, vai dar custo. Verdade. Então, essas três. Então, aí você vai ter, a partir daí, corrosão, a partir daí, vazamentos, a partir daí, infiltração, a partir daí, mofo, tudo isso vai sendo gerado por esses três fatores que vão. Aí você vê, né, impermeabilização mal feita, aí vai somando tudo, né, que vai, no final das contas, cair em cima dessas economias e desses processos, né? Verdade. Em cima dessas suas respostas, eu acho que o maior problema da compra de material é porque, não, na maioria das vezes, até onde eu tenho conhecimento, né, quem faz a compra desse material é o pessoal do administrativo, não é um engenheiro, nem um arquiteto que esteja envolvido no processo do projeto ou da construção. Então, ele acaba não sabendo exatamente qual é o tipo de material que ele precisa comprar, ele só chega lá e compra o que está mais barato, infelizmente, né? A falta de treinamento... Uma coisa, mas isso não exime a responsabilidade do engenheiro. Sim. Porque quando o material chega, ele é o responsável. Então, ele tem que ter, quando tiver um certo o orçamento, antes de ser efetivado, ele tem que fazer uma pré-análise. Não vou dizer que seja o gerente da obra, mas algum engenheiro tem que fazer alguma pré-análise. Então, isso que eu digo, a responsabilidade de uma obra de engenharia civil é do engenheiro civil, não é do comprador. Eu sei que você está falando a verdade, mas o engenheiro tem essa responsabilidade, ele teria que ter essa responsabilidade. Veja como é comum a turma não pedir um laudo de um produto. Você compra um produto industrializado, só que tem uma marca X ou uma marca Y, você vai lá, peça os laudos, peça se ele realmente é aquilo que ele está oferecendo. É uma coisa que você vai guardar para a futura, uma responsabilidade que o fabricante vai ter com você de mostrar o laudo. Então, são coisas que você vai sendo atropelada. Eu digo o seguinte, a responsabilidade do órgão de engenharia civil, mais uma vez, é do engenheiro civil. Não pode ser de um administrador, do encarregado, do mestre de obra, que você não tem como dizer, não, a culpa não foi minha, não, foi do mestre de obra, foi do encarregado, foi do pedreiro, foi do empreiteiro. Não existe. Verdade. A obra é sua. Não, inclusive no recebimento desse material quando chega, né? Quando o material chega, quem é que recebe isso? Alguém tem que receber e prestar atenção no que está recebendo. Quem é que recebe, onde é que armazena, tem alguma necessidade de armazenamento especial, ele pode ficar ao relento, ele pode levar chuva, ele não pode levar chuva, ele tem que ter um estrado. Então, tudo isso, quem tem que saber? O engenheiro. Infelizmente, o engenheiro. Sim. Tá? Bom, de acordo com as estatísticas, né, 80% da construção no Brasil são construções irregulares, né? E considerando esse mercado da autoconstrução, na sua opinião, qual é o erro mais comum que os pedreiros cometem nas obras? Veja bem, não existe um erro, você pode dizer assim, não, esse erro é um erro comum. Uma das coisas que eu percebo é o seguinte, veja, o pedreiro, ele pode ter tido um aprendizado muito bom, e ele, vamos supor, ele construa de uma forma mais aproximada da engenharia possível. Eu acho que a engenharia é uma ciência. Né? Então, tudo tem ciência, tudo tem os esforços, tudo tem ligação, tudo tem uma interação, e você tem que entender a interação de cada um com o outro. Porque engenharia não é fazer um prédio, uma casa que não caia. Engenharia é fazer uma casa que não caia pelo menor custo com a técnica correta. Né? Não é fazer uma casa mais econômica, é mais econômica com a técnica correta. Então, veja, vai depender muito do que esse pedreiro trouxe. Eu já vi pedreiro que ele... Eu já vi. Começa a alvenaria de qualquer jeito. Não, no fim, te ajeita lá em cima. Ou seja, você não... Não, é porque para produzir, eu vi em casa, né? Isso aí eu não vejo, não é em edificação, né? Edificação tem um certo critério. Às vezes você vê que não está totalmente no nível, mas não está tão... Mas eu já vi, não, no fim ajeita, aquele negócio de... Não, depois fica na massa. Então, tem vários vícios que são colocados a depender
como esse pedreiro aprendeu. Por isso que eu digo que é sempre importante você ter um engenheiro, até como para administração, ele possa, com a experiência, mais uma vez, não é com o CREA apenas, né? Que ele entenda, né, que para poder ele ver, eliminar um pouco esses vícios, né, para poder ter uma obra com uma qualidade melhor. Você vê, hoje em dia, o cara vai fazer, muita gente pergunta no meu site, eu vou fazer uma viga de tanto ferro, tanto cálculo, tem que fazer um projeto, não sou eu, não sou de projeto. Então, não é assim, vou fazer um pilar aqui, eu quero descobrir ali, eu quero fazer aqui, quantos ferros eu boto, não sei. Qual é a carga que você vai ter, qual é o seu solo, como é o tipo, tem todo um processo. Então, você pega imagine, vou dar um exemplo. Você imagina uma equipe de Caruaru, aqui, em Pernambuco, né? E a rocha é praticamente aflorando. Então, ele constrói daquele jeito, beleza. Agora, vem para Recife, que tem 6 metros de solo mole, 10 metros de solo mole. Ele vai construir do mesmo jeito, fazer aquela fundaçãozinha, vai afundar, vai cair. Quer dizer, ele aprendeu a construir em Caruaru, então ele tem a técnica para construir lá. Quando ele vem para cá, ele pode cometer alguns equívocos, não porque ele não tem como fazer a adaptação, ele não tem o conhecimento técnico. Então, vai depender muito do que aquele pedreiro sabe fazer, para você ver se ele vai fazer uma obra próxima ao que deve ser, ou até uma obra pode até ser melhor, não sei, vai depender do pedreiro. Mas ele não tem o conhecimento de engenharia, porque tem a certeza que ele está fazendo engenharia. Eu digo sempre o seguinte, construir uma casa é uma obra de engenharia. Construir correto é uma obra com engenharia. E construir engenharia é uma coisa. Com engenharia é você olhando as técnicas e fazendo as coisas certas para ter uma estrutura com durabilidade. Ninguém quer construir uma casa para no inverno estar reimpermeabilizando, ajeitando fissuras porque teve um recalque num solo mole. Então, esse é o problema. Já vi várias mansões sendo perdidas porque foi lá construir e o solo ninguém analisou. Então, um engenheiro lá dizer, pelo amor de Deus, vamos fazer um ensaio, você vai fazer uma casa aqui de milhares, até de milhões, e não faz uma sondagem, não faz duas, não faz três, quer dizer. Então, esse hino é para onde? Do engenheiro, não tem como ser diferente. Tá? Verdade. Principalmente o pedreiro acha que obra é receita de bolo, né? Foi o que você falou. Ele aprendeu a fazer obra lá em Caruaru, aí chega, por exemplo, aqui no Sudeste, quer fazer a mesma obra, chega em outros cantos. São solos diferentes, são climas diferentes, são estruturas diferentes, não existe receita de bolo, né? Agressividade diferente, tudo diferente. Então, exatamente. Aqui o Murilo fez uma comparação que eu adorei. O Murilo Andrade escreveu assim: nós temos mão de obra raiz e Nutella. A raiz não quer acompanhar o desenvolvimento tecnológico. E o Nutella é uma lagartixa. Escuta, entende, balança a cabeça, confirmando, mas balança o rabo, dizendo não. Ótimo isso. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Como é que está você? Coisa boa estar aqui na nossa live. Joshua Palmeira, Marcos Costa, Murilo, João Bosco, conversando com um amigo que trabalha numa das maiores construções de Recife, ele me disse que era responsável por 7 prédios de 30 andares, só fazia isso na papéis. Como é que o engenheiro pode ser responsável por 7 prédios de 30 andares? Como é que ele consegue administrar? Então é só o CREA. Não é culpa desse engenheiro. É o sistema. Eu acho interessante essa pergunta que você fez agora, eu podia até, como eu disse a você, eu gosto muito de fazer exemplos com profissões. Vamos imaginar que um hospital, o médico ficasse na sala dele anotando qual era o vale-transporte das enfermeiras, dos técnicos, o vale-transporte do porteiro, a produtiva, e tem uma operação lá dentro. Aí daqui a pouco vem a enfermeira, doutor, o paciente está passando mal. Aí o médico vai para a operação. Veja, a engenharia civil, o que acontece? O engenheiro está tendo a concretagem rolando lá no palco, cantando, vai ser todo o esqueleto, né? O engenheiro está na salinha dele. Aí, doutor, aí, quebrou um vibrador, aí, corre, vamos alugar, vamos... Quer dizer, é um processo onde, eu já disse várias vezes, se o engenheiro ganhasse o salário dele só para acompanhar a concretagem, ele rende mais do que ele ficar sentado na sala esperando as broncas. Tá? Porque a concretagem é onde vê os maiores
problemas no futuro na sua estrutura. Obrigado, Sim. Bosco. Mesmo quando o engenheiro terceiriza a atividade, ele não transfere a responsabilidade, exatamente. Você veja que, na medicina, se uma enfermeira aplica um remédio errado e o paciente morre, ela vai ser responsabilizada. Na engenharia, se o mestre de obra, se o pedreiro, se o carpinteiro fizer alguma coisa errada, quem vai responder é o engenheiro. Sim. Não vai ser, não, foi o pedreiro que fez uma coisa. Não tem isso na engenharia. É como eu te falou, a responsabilidade continua sendo dele. Verdade. Silvio, Oi. Considerando a estatística que a gente tem ainda dos 80% da construção realizada sem o auxílio de um profissional técnico, e considerando ainda a facilidade que a gente tem das anomalias aparecerem por causa de falhas, né, na obra e no projeto, que conselho ou que recado você pode deixar para os proprietários dos imóveis que preferem construir as suas construções mais barato, sem um engenheiro ou arquiteto? Foi basicamente isso que eu já falei, né? Eu digo a eles o seguinte, que construir uma casa não é apenas botar parede, botar piso, botar parede, botar teto. Construir a casa, quando alguém vai construir uma casa, vai construir uma edificação, ela quer uma coisa para muitos e muitos e muitos anos. Então, se você constrói errado, você vai ter problemas o resto da vida. Então, este processo não termina. A engenharia não é assim. Tive um problema e resolvi. Nem sempre é assim. Às vezes você vai conviver com aquilo. Então, essa economia de achar, né, porque eu sou engenheiro civil, não, porque eu nem construí, eu construo, né, então não seria nenhuma obra para mim. Mas essa economia de achar que eliminar os profissionais que podem lhe dar tranquilidade durante muito tempo é um custo muito elevado. É como eu digo, ninguém vai para um de dente e vai procurar um dentista. Todas as outras situações procuram um profissional. Na engenharia civil, qualquer pessoa pode construir. Então, veja, como eu digo, naquele exemplo que eu falei da medicina, eu não posso dizer que as enfermeiras são ruins. Tem enfermeiras que já têm uma prática absurda. Agora, quando aparece uma surpresa, ela não vai ter como fazer. Porque, se não me engano, teve um médico que tem um problema lá, ele colou com um super bonde na coração, sei lá como foi. Mas ele teve a iniciativa de fazer alguma coisa. Então, esses detalhes é que vão... E a gente percebe que muitos erros são jogados embaixo do tapete, né? Uma bicheirazinha, o cara pega lá e bota uma argamassazinha e leva, e depois bota um revestimento e vai embora. Então, o custo de construir sem um engenheiro é muito alto. É muito alto. Não só na própria obra, né, pela pode ter um superdimensionamento ou um subdimensionamento, e no futuro os vícios, quando você constrói uma obra de engenharia e tem vários vícios, imagine ser engenheiro na obra, quantos vícios não vão ter. Sim. Silvio, eu vou tentar passar para você aqui uma pergunta que o Percussão SA fez lá no Instagram, só que ele colocou umas imagens que eu vou tentar descrever a imagem para você e ver se você consegue responder a pergunta, tá? Ele mandou uma foto para mim aqui de uma empena com a parte dos tijolos aparente, mostrando o tijolo completamente aparente. Parece que ele fez uma percussão ali e encontrou um problema. Deixa eu ler para você. Esse empreendimento foi entregue pela construtora faz 8 anos. Fazendo teste de percussão e ensaio, deparamos com essa situação. Reboco com baixa espessura, de 1,5 centímetros a 1,8 centímetros. Foi usado como ponto de aderência um chapisco rolado de baixa resistência à abrasão e 50% da fachada estava com cavidade. O condomínio não fez manutenção nos 3 anos, nem nos 5 anos, e estão fazendo 8 anos depois. Como foi detectado vícios ocultos na fachada, a construtora ainda responde pelo projeto, uma vez que a vida útil de projeto vigente na época era de 25 anos. O que eu entendi é que eles fizeram uma coisa com baixa espessura, não fizeram as manutenções nem de 3, nem de 5, e vieram fazer manutenção agora. E ele está querendo saber se a construtora ainda deve responder pela responsabilidade de vida útil de projeto.
Olha, isso aí vai me fazer lembrar o meu amigo Mário Galvão, que é um dos maiores especialistas, né, em condomínio. Inclusive, nós já fizemos umas 3 lives juntas, um grande amigo. Tá? Inclusive, o Emerson Torman, que entrou aí, participou com a gente do negócio. Se é um vício construtivo, você vai... Veja bem, tudo que você vai fazer, você precisa de... Mário, você me desculpe se eu for falar errado, mas de laudos de engenharia. Não é só, tem que preparar, tem que chamar um especialista para ele olhar, porque isso aí é uma briga entre você ter um laudo específico para essa situação, tá? Então, por isso que é importante o condomínio ter gestão de engenharia nesse condomínio, um auxílio de engenharia e advocacia. Porque se você tem vícios construtivos, não perde porque não fez a manutenção, tá? Porque já é um vício construtivo. Agora, a manutenção, quando não se faz a manutenção, você também pode perder a garantia. Agora, tem que ter o seguinte, para você saber que tem que fazer a manutenção, tem que ser entregue um manual pela construtora dizendo que tem que ser feita a manutenção. Então, isso é uma briga que você vai precisar de um engenheiro, um gestor de engenharia no condomínio, para analisar esses detalhes para entrar na briga. Agora, é uma briga boa. Se for uma área boa, eu posso até indicar meu amigo Mário Galvão, que ele é muito bom nisso aí. Não sei de que lado ele está. Se ele for da construtora, não é muito bom, não. Mas o vício construtivo, ele prevalece. Tá? Então, agora tem que ser através de um laudo, de um perito, que realmente tenha conhecimento, de formular a defesa do condomínio de forma estruturada para depois entrar e brigar. Tá? Agora, a gestão de condomínio hoje em dia não dá mais para se administrar condomínio como antigamente. Né? Você tem que ter todo esse processo, tudo envolve muito dinheiro. Imagina o dinheiro para refazer uma fachada para desse tipo de situação. Então, espero que tenha respondido. Se ele quiser, depois eu posso. Não tenho nada do Mário, mas dependendo da situação, é interessante para ele. Ok? Percussão SA, eu vou pedir desculpas para você, mas você me mandou essas fotos e tudo pelo Instagram, que eu não consigo descrever exatamente as fotos para o Silvio, tá? E fazer essas perguntas sem ele ver as fotos acaba ficando muito aberto para a resposta, tá bom? Só um segundo, tem uma coisa aqui interessante de Andrade, que ele diz o seguinte: passei 2 anos trabalhando no projeto da minha casa própria, construí em 6 meses, enquanto juntava o dinheiro necessário. Avaliava, mudava o projeto aqui e acolá antes. E veja bem, muito prevenido. Ou seja, ele fez um planejamento de 2 anos e construiu em 6 meses. Você veja que... O Japão aí que você falou. Coincidentemente, esse Eudes Andrade é meu irmão. Eu vou sempre lá tomar uma cervejinha na casa dele, na piscina, uma maravilha, né? É um paraíso. E praticamente ele não tem nenhum problema na casa dele. Por quê? Planejamento. E outra coisa, um arquiteto e um engenheiro. A obra dele foi administrada por um engenheiro. Você vê a casa dele, eu não me lembro quantos anos tem, ele vai botar aí daqui a pouco, e não tem praticamente nenhum problema. Problemas corriqueiros, bestas, mas estrutura perfeita, tudo perfeito. Por quê? Planejamento e utilizou engenheiro e arquiteto, os dois, na construção da obra. Então, não teve como o engenheiro ludibriar a estética, né, porque eu acho que o arquiteto e o engenheiro trabalham em sincronia, e a casa dele, eu conheço de perto, é perfeita. Certo. Silvio, com a sua experiência já de mercado, quais são os vícios mais recorrentes de um sistema de revestimento? Veja, uma das coisas que eu percebo é que mesmo as construtoras, elas têm, não sei como é que é hoje em dia, né, mas pelo que eu sempre vejo, falta projeto de fachada. É muito comum você não encontrar as juntas de fachadas que devem ser, porque hoje em dia está tabelado, né? Praticamente você vê todo mundo fazendo aquela juntinha lá na zona do acunhamento da fachada. Mas a dimensão depende da cor da cerâmica, das interfaces, da configuração da edificação, né? Se tem uma parede muito larga, se não é muito larga. Então, você tem as juntas de solidarização, né, que é a junta de quina, interna, externa, mudança de revestimento. Se você tem você tem aquelas platibandas, aqui você tem que ter junto. Então, tem que ter um projeto. Então, o que eu percebo é que hoje em dia se tabelou, todo mundo faz aquela juntinha ali, como se ela fosse a única. Eu falo muito de revestimento de fachada, revestimento de piso não é muito mais. A minha praia é mais os problemas mais sérios, né, mais de fachada. Então, o que eu percebo é isso. A
argamassa, que às vezes não é a mais apropriada, a quantidade da argamassa, que a gente sabe, se você vai fazer uma cerâmica pequena, você passa a argamassa colante no embolso e coloca a cerâmica. Se ela for grande, você tem que botar no embolso e no ardós da cerâmica, porque você vai ter um trabalho maior, então você necessita de uma flexibilidade maior, de uma espessura maior, para que não trabalhe tanto e não force tanta aderência. Então, esses detalhes vêm do projeto. Então, perceba que a falta de projeto vão gerando também o quê? Vícios executivos na fachada. Então, eu tenho um prédio aqui perto de casa que, na altura do encunhamento, ele fez em vez dele fazer a junta, ele botou uma cerâmica branca. O prédio é verde, uma cerâmica branca. Ficou esteticamente bonito, mas não é nada. Então, o futuro é que vai dizer o que vai acontecer com essa fachada. Tá? Certo. Teve uma outra pergunta aqui do Percussão, deixa eu ver se eu consigo passá-la para você, porque ela realmente é interessante. Ele está me mostrando uma foto de uma empena com uma junta de dilatação, tá? E ele escreve aqui, essa é uma junta de dilatação da última laje. Percebe-se que trincou, existe uma trinca, né? Abaixo da junta. A laje está assentada no neoprene. O correto não seria fazer duas juntas de aproximadamente 15 centímetros de distância entre uma e outra para evitar essa manifestação? Veja, é como eu digo, a junta depende muito do projeto, de ver o projeto. Às vezes o pessoal quer uma solução de longe. E esses processos, a gente tem que entender a concepção da estrutura. Então, eu posso dizer, eu faço duas juntas e está gerando custo necessário. Então, como eu digo, a concepção, o entender a estrutura, é que vai fazer com que a gente possa dizer, não, uma só dá, é melhor duas aqui, é melhor assim, é melhor assado. Não tem como a gente, simplesmente, sem analisar o contexto geral, porque não é uma junta, ela não é uma junta em si. Ela tem todo o contexto que ela vai trabalhar em cima dessa junta, né? Qual é o tamanho do vão que tem para ter, qual é o trabalho que vai ter, que tipo de investimento tem. Tudo isso vai interferir para você poder definir a junta. Não tem como você dizer, não, faça assim, eu faço assim, porque eu posso estar, se eu botar mais juntas, é óbvio, eu vou aliviar as tensões. Mas aí não é engenharia. Aí é chute, porque você pode... É como aquele negócio, não cai, mas eu tenho um custo muito alto. Certo. Então, tudo tem que se ver a concepção, entender a estrutura. A água está fazendo falta. Entender a estrutura para que a gente possa fazer um dimensionamento correto e entender se a abertura é aquela, se vai precisar rasgar mais. Então, todos esses detalhes dependem de entender a concepção da estrutura de uma forma geral. Certo. O Wallace está aqui perguntando se pode mostrar. Eu não tenho como mostrar, Wallace, porque ele mandou essa foto no Instagram. Tá? Eu não vou... 2011. 2011 são 9 anos sem problema nenhum. Veja que já está mostrando que é uma casa bem construída. Pois é. Silvio, você conhece, tem como citar, algum tipo de vício que tenha sido provocado durante a manutenção de uma edificação? Pronto. É mais ou menos o que eu já falei agora. Uma das coisas que eu acho um vício absurdo é você ter uma fachada, ela teve desplacamentos, você não vai analisar por que teve aquele desplacamento. E, às vezes você faz o retrofit, né? Você faz todo aquele processo, embeleza o prédio, comete os mesmos equívocos e vai ter os mesmos problemas. Você vê aqui no prédio que eu moro, um prédio que eu moro desde que me casei, ele não tinha junta de dilatação. Começou a cair pastilhas, começou a cair problema, e nós fizemos o retrofit. O que é que nós fizemos? Primeiro, contratamos o arquiteto. Antes de qualquer detalhe, nós contratamos a melhor empresa aqui de análise de estrutura, e ele veio fazer análise de arrancamento, fez uma vistoria no prédio todo, se o embolso estava bom, se não estava bom. Depois nós fizemos todo um projeto de junta. Então, nós analisamos qual foi o problema, para que a gente fizesse um retrofit, o prédio está maravilhoso, bonito, mas fez um projeto para eliminar os vícios do anterior. Então, quando você vai fazer qualquer manutenção e simplesmente tira e bota o outro, você pode estar cometendo os mesmos erros que geraram aqueles problemas que fizeram com que você fosse fazer uma intervenção, uma recuperação. Né? É a mesma coisa de um problema estrutural, você não analisa a causa e trata o efeito. Né? Então, você trata o efeito, você pode
voltar a ter o mesmo problema um pouco à frente. Tá? Certo. Silvio, agora dando uma quebrada de novo aqui, você tem algum caso curioso ou engraçado que você já tenha passado na tua vida profissional que você queira dividir com a gente? Olha, eu tenho um caso curioso e um caso engraçado. Eu vou contar primeiro o engraçado. Eu estava fazendo uma vistoria num porto, né, no pier, um barco, um salva-vida, daqui a pouco o motor do barco quebrou, o mar era muito brabo, a gente saiu à deriva e indo direto para o encontro dos pilares, das estacas do outro pier, uma velocidade absurda, um cara chamando no rádio e a gente lá, poxa, fazer o quê? A sorte é que numa estaca, um ferro pendurado, e o cara laçou e arrodeou e a gente ficou preso lá, senão a gente ia embora, porque era uma velocidade que foi em São Luís, quem conhece São Luís sabe que a velocidade lá é muito grande, nós ficamos presos até chegar um barco para nos salvar. Nós estávamos fazendo obra de engenharia, quase que a gente virava assunto do Jornal Nacional. Né? E a outra interessante, que até um conselho, né, que eu dou, estava fazendo obra de shopping, estava fazendo a junta de dilatação, né, foi até caiu a calhar, foi uma pergunta anterior, foi sobre dilatação, e uma situação de uma junta, num determinado ponto, você sabe que obra de shopping, quando chega essa fase, já está no conclusão, corre para lá, corre para cá, é empreiteiro para tudo quanto é lado, é loja fazendo coisa, e a gente lá no meio. Tenho feito com um grau, que há pouco tempo, o engenheiro me chama e diz, quero que faça essa junta. Eu disse, olha, não dá para fazer essa junta, porque o grau foi feito há pouco, tem que esperar ele perder mais umidade, todo aquele detalhe que, na época, eu era mais novo, mas a empresa que estava fornecendo, eu estava aplicando, a empresa estava fornecendo, dizia, não pode. E o cara, não, vai ter que fazer. Eu disse, tá bom, então vou fazer amanhã. Fui para casa, no outro dia, fui na sala dele, pedi uma carta e joguei na mão dele. Ele, o que é isso? Ele, não, isso aqui é você se responsabilizando pela junta. Como eu vou me responsabilizar pela junta? Você que é especialista, exatamente. Eu estou dizendo que não vai funcionar. Mas você está querendo que eu faça? Ele fez, precisa de quanto tempo? 72 horas. Então vamos esperar. Vamos esperar. Esperamos e fizemos na hora certa. Então, o que eu digo é isso. Quando alguma coisa é solicitada a você vai ferir a engenharia, joga a responsabilidade. Garanto que vai esperar o prazo para poder executar, porque ninguém quer botar. Aí, futuramente, se eu tivesse feito, eu digo, mas você mandou? Não, mas o especialista era você, sobrar para mim. Tá? Então, verdade. Né? Então, esse é o conselho que eu dou. Está ferindo a engenharia, você sabe que está ferindo a engenharia, faz uma cartinha, doutor, bota o seu pé pro meu. Desculpa. Tá certo. Isso aí. Vai assumir a responsabilidade. E outra aventura, só me lembrei agora, fui fazer uma vistoria na plataforma de petróleo lá em Guamaré, no Rio Grande do Norte, a gente foi de barco, um barco batendo, quando chega lá, tem uma plataforma lá em cima, desce uma cestinha, a gente se agarra na cesta do lado de fora, fica aqui atrás é o mar, ele sobe um bocado de metro, não me lembro mais quanto foi, a gente vai subindo ali, olhando lá para baixo, cheio de tubarão, né? Porque eles vão jogando as comidas cheio de tubarão, e a gente vai até descer, porque não está por dentro do helicóptero por dia. Se você quiser, eu tenho várias. Tem uma que eu desci numa mina de 300 metros, e só tinha a entrada e a saída, a gente chegava a fazer o crachá, aí chegava lá, o crachá todo, eu ia entrar na mina, deixava o crachá, aí botava uma roupa de frio, que lá era refrigerado, com uma lanterninha, descia num elevador totalmente escuro, e os funcionários lá faziam, rapaz, lembra daquele que quebrou o elevador, que ele ficou aqui 3 horas, saindo medo. Um amigo meu começou a ficar olhando uma frestinha, preocupado. Quando a gente subiu, essa mina tinha uns 30 anos, aí tinha lá, recorde sem acidente, 18 dias, estavam no 17º. Então, a gente já estava no limiar de ter um novo acidente, né? 18 dias em 30 anos era o recorde, estava no 17º. Mas, ainda bem que eu vi a placa depois. Então, se quiser a história, a gente tá. Nossa, mas tem muita aventura. Tá coroa, tem história à vontade, né, gente? Tem muita aventura. Caramba. Agora, Silva, a gente está chegando aqui, já estamos com 1 hora de live, 1h04. E eu queria te pedir para você deixar um conselho para aqueles profissionais que estão entrando no mercado agora, ou que talvez ainda não tenham decidido que área da engenharia seguir. Se você pode dar algum conselho, dar algum rumo para esse pessoal. Veja bem, eu vou dar uma notícia que não é muito agradável, né? Que é o seguinte: a universidade não é o fim. A universidade é o início. Se você quer ser um bom profissional, você tem que continuar sempre. Eu pensava o seguinte: agora me formei, não vou estudar mais nunca. E ledo engano.
Foi aí que eu mais estudei. Só que estudei com prazer. Hoje em dia, eu estudo todos os dias. Hoje em dia, devido ao canal do YouTube, eu estudo todos os dias engenharia. Todos os dias eu leio alguma coisa de engenharia. Todos os dias eu estou aprendendo mais de engenharia. As perguntas que me fazem procurar mais aprender. Quando aí, sempre disse, né? Se você quer aprender, ensine. Né? Porque você fica tão preocupado em fazer as coisas corretas, você começa a aprender mais. Então, a universidade não é o fim, é o início. Você quer ser um bom profissional? Você vai começar a construir? Comece a aprender mais coisas de construção, comece a aprender a concretar mais, comece a aprender como é que é a alvenaria, comece a entender. Você não precisa ser um especialista em tudo, mas você tem que ser um clínico geral. Um clínico geral da edificação. Você tem que ter um conhecimento mais ou menos de tudo. E para quem ainda não decidiu a profissão, eu sempre digo o seguinte, é muito comum se ver, mas o que é que está dando dinheiro? Pelo amor de Deus, não vão atrás de quem está dando dinheiro. Porque a vida é uma senoide, né? Ou seja, tem coisa que está dando dinheiro, daqui a pouco tem coisa que não dá dinheiro. Procure a coisa que está no seu coração. E se especialize e vá atrás. Não adianta, não, está dando, teve o boom da engenharia. Não, engenharia, todo mundo corre para engenharia civil, fazer engenharia civil. Se não é a sua praia, não adianta. Já pensou você passar 8 horas por dia, 5 dias por semana, por causa de um salário no final do mês, a vida toda é muito pesado. É muito pesado. Então, como eu digo, eu adoro engenharia. Já passei, eu não vou dizer minha idade não, mas já passei algumas crises. Né? Essa é uma diferente, é uma crise mundial, mas já passei várias crises. E insisti na engenharia, porque eu gosto da engenharia civil. Então, é uma coisa que... E agora, essa fase de ensinar, eu estou adorando. Inclusive, isso, eu queria até aproveitar e dizer a vocês que eu vou colocar na descrição do vídeo, quando ele for para o YouTube, eu vou colocar o link do canal da Melina, para vocês também entrarem, está muito interessante, várias entrevistas muito boas com arquitetos, com engenheiros. Então, o canal dela é muito bom, ela tem um curso muito bom para quem é arquiteto também. E vou também disponibilizar um e-book sobre corrosão. Tá? Vai ter um linkzinho lá também sobre um e-book de corrosão, quer dizer, antes que todo mundo fosse embora, já tá. Quando começa essa despedida, a turma começa já a ir embora para ir jantar, eu não vou nem dizer sair, que hoje em dia ninguém está praticamente saindo, mas deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. O e-book. Também vou colocar o meu... Eu entrei agora, estou ficando chique demais, ficando moderninho, porque peguei um Telegram agora, né? Um Telegram. E vou começar a botar coisas lá no Telegram também, então também vou botar o link para quem entrar no grupo. Esse grupo não vai ser um grupo interativo. Aí eu vou ficar botando as coisas, tá? Então, Melina, voltando ao assunto, antes que todo mundo fosse embora. Então é isso. Eu acho que você procure, porque você vai viver... Veja, eu já estou há muito tempo na engenharia, estou com quase 30 anos de experiência na engenharia. Já pensou se fosse uma coisa que eu não gostasse? Poxa, é uma carga muito pesada. E você vê muita gente, né? Quando chega o final do domingo, meu Deus, amanhã é segunda-feira, já toda segunda-feira vai ser isso. Tá? Então, meu conselho é fantástico, né? Procure o que você gosta, porque aí você tem condições de se especializar, você vai crescer, com certeza, porque quando a gente faz o que gosta, a gente vai atrás e cresce. Agora não vá pelo mais barato, não, pelo que está dando dinheiro, não. Você vai se arrepender no futuro. Não vai se realizar. Verdade. Uma coisa, eu não sei exatamente quem foi que disse isso, mas é o que dizem por aí. Faça o que você ama e você não trabalhará um dia sequer na vida. Não é isso? É uma diversão. Exatamente. Exatamente. Eu acho duro você ficar... Eu vejo muitas pessoas, muitos profissionais que não estão nada satisfeitos com o emprego, com o que estão fazendo, com o salário que estão ganhando, mas precisa pagar conta e se mantém naquela mesmice do todo dia. É doído. Eu sei que é doído. Eu hoje tenho minha empresa, mas eu já passei por isso, né, trabalhando com outras áreas, e até o dia que eu resolvi dizer chega, eu falei, não quero mais. Agora eu vou seguir o meu caminho, vou procurar o meu caminho. Em relação aos cursos que você falou, o seu curso é maravilhoso. Eu sou sua aluna, tá? Okay. Pois é, eu procurei o seu curso justamente para suprir as falhas que eu tinha enquanto arquiteta, tá? Porque no curso de arquitetura a gente não vê realmente, basicamente, a gente não vê muita coisa de engenharia. Eu fiz a minha especialização em engenharia diagnóstica e ainda assim sinto, né, algumas falhas na minha formação. Por isso eu procurei o seu curso, estou adorando. Ainda não terminei, tem muita coisa para eu ver ainda.
Parabéns pela tua didática, pela tua forma de apresentar as coisas, realmente fica bem fácil, não é um curso chato, maçante. Tá bem didático, bem ilustrativo, eu gosto muito. Eu vou aproveitar e vou botar o link do curso aqui, se alguém quiser, pessoal, aqui para ser colega de classe de Melina. Tá certo, vocês não vão se arrepender. E, enquanto isso, eu vou fazer o meu jabá também, né? Porque eu acabei de abrir na internet, eu já tinha esse curso ao vivo, né, presencial, mas com a história do corona aí a gente teve que se reinventar. Então, eu estou com o meu curso de legalização de obras, tá? Tanto para engenheiros como arquitetos, legalização de obras no município do Rio. O curso está aberto, está lá no meu site, em www.melinasilvaarquitetura.com.br. É um curso, existem módulos lá, tá? Você pode fazer o curso no módulo VIP, que é só eu e você ao vivo. Não é um curso gravado, tá? É um curso ao vivo, online, eu e você. Tem essa parte do VIP e tem a parte da turma de até 10 alunos. Tem os preços lá diferenciados também, mas está aberto lá para vocês, aqueles que se interessarem pela legalização de obra. Porque, afinal de contas, Silvio, a gente faz um projeto e aquela coisa toda para construir, mas se você não tem os parâmetros urbanísticos e edilícios, você não consegue construir, correto? Então, eu vou também botar o link do seu curso aqui, depois você me passa, eu vou botar também na descrição aqui do meu canal do YouTube, se alguém estiver interessado. Também conheço a Melina, eu sei que é um curso maravilhoso, já ouvi falar muito bem dele. E dar um meu boa noite a Gleison Mazola. Tudo bom, meu amigo? Como é que tá a força? Obrigado pela participação também. Mário Rueda, tudo bem? Pedro Maciel, tudo bom, meu amigo? Marçal, Wallace, Flávio, Murilo Andrade, que já está desde o início. Nil Pedroso, Joshua Palmeira, Mona Lisa, Júnior, Márcio, Marcos Costa, Flávio, Wallace, João Bosco, meu amigo João Bosco, tudo tranquilo. Do início ao fim, viu, Bosco? Tá lá o e-book, pode pegar. Então, a todos que participaram também. Mais alguma pergunta, doutora? Não, por enquanto a gente fica por aqui, Silvio. Eu adorei, tá, a nossa entrevista, realmente. Eu acho que esse é um assunto, aliás, tudo que se fala de engenharia é difícil você esgotar o assunto, né? Mas eu acho que esse assunto de vícios construtivos, realmente, ele é muito abrangente. Se duvidar, a gente pode ficar aqui horas e horas falando a respeito, mas a gente predeterminou aí 1 hora de live, a gente já passou desse tempo, tá? Eu convido vocês para conhecer o meu canal lá, o Melina Silva Arquitetura, no YouTube, tá bom? Temos também, a gente vai colocar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Tem o meu Instagram, que é o melina.silva.arquitetura, tá? Eu também tenho postado algumas coisas lá. O meu site também eu vou colocar aqui com o Silvio. E no YouTube, a gente tem tido todas as quartas uma live com um profissional, tá? Toda quarta-feira, às 8 da noite. Até junho, a gente tem essas lives. A partir de julho, a gente já vai ter outra programação, mas vamos manter também toda quarta-feira, tá bom? Silvio, eu estou começando a organizar para ver palestras, para a gente fazer palestras, seminários lá para julho, né, no mês 7. Conto contigo nessa aí também, tá bom? Deixa eu só agradecer ao meu irmão Eudes, um grande beijo, Ior Torres, para todos que participaram, foi muito bom, muito agradável, Melinda realmente, ela faz uma entrevista gostosa, agradável, as perguntas dela são inteligentes, como ela, né? Então, quero agradecer a você o convite, Melina, dizer que estou à disposição nesses cursos lá em julho, é só a gente sentar e conversar, sem problema nenhum. Tá? Então, agradecer a todos vocês que participaram, a você que está assistindo ao vivo, e a você que vai assistir gravado no meu canal e no canal de Melina. Curta, realmente para mim foi agradável. Eu nem olhei que estava 1 hora, viu, Melina? Para mim estava começando agora. Dava para mais tempo, mas, felizmente, a hora já está adiantada. Ricardo Nascimento, desculpa. Olha, João Bosco já se inscreveu no seu canal, viu? Ai, que ótimo, João Bosco. Pessoal, se vocês tiverem ainda muitas dúvidas, muitas perguntas... Seu colega de classe ali, o Cando Góes. É o quê? Eu não entendi. O Cando Góes também é seu aluno de classe, é meu aluno também. É seu colega de classe. Sim, a gente está lá juntinho.
Pessoal, se vocês ainda tiverem algumas perguntas, vocês podem deixar na descrição do vídeo aqui, tá? Para o Silvio, ou no meu vídeo lá, que o mesmo vídeo a gente vai colocar lá no meu canal. E depois, quem sabe, a gente faz uma próxima live respondendo essas perguntas exatamente que vocês colocaram lá. Tá bom? Então, vamos ver aqui o Joshua, que ele perguntou se você é arquiteto ou engenheira. É um arquiteto, mas que sabe muito de engenharia. Eu sou arquiteta com sangue de engenheira. Tá, eu sou especialista em engenharia diagnóstica. Iago de Londrina, Zona Norte. Obrigado, Iago de Londrina, Zona Norte. Não escutei nada, Silvio. Fala de novo aí. Tem o Iago de Londrina, Iago Maia de Londrina, Zona Norte. Tem também Zona aqui Norte. O Ior de Londrina também. Olha aí. Tá certo. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, tá bom? Silvio, mais uma vez, muito obrigada. Não sai daí, não. Eu vou cancelar aqui, a gente conversa só um pouquinho no offline, aqui mesmo, tá bom? Ótimo, tá bom. Boa noite, pessoal. Obrigado. A vocês que, como eu já disse, vocês que assistiram ao vivo, vocês vão assistir depois nos 2 canais, tá? Então, quem for do meu canal, vá lá e dá uma assinada no canal da Melina, que vale a pena. Muita coisa de arquitetura, mas muita coisa de engenharia. Então, boa noite a todos vocês. E até a próxima. Se ela me convidar, eu vou de novo. Ela tem mais 1 hora e vai bater mais 1 hora. Boa noite, pessoal. Boa noite, Melina. Muito obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.